Olá, crianças! Agora vamos para a aula de História, tá bom? É a última dessa unidade 7 e a gente vai finalizar os conteúdos, ok? Então vamos lá? Então, a aula de História, a contagem de tempo pelos povos antigos da América. Então, o conteúdo está na página 20 até 25 e as atividades de 30 a 33, tá? Então, contagem de tempo pelos povos da América. As antigas civilizações da América dominavam muitos conhecimentos referentes à passagem do tempo. Essa sabedoria foi adquirida tanto por meio da observação de mudanças ocorridas na natureza, como as cheias dos rios e as épocas de seca e de chuva, quanto por meio da produção agrícola, na qual observavam, por exemplo, o crescimento de plantas e os períodos de plantio e de colheita. Dessa forma, observando também corpos celestes como o Sol, a Lua e as estrelas, criaram um sistema para registrar a passagem do tempo. Os calendários. Vocês se lembram quando a gente falou sobre a civilização maia? Que eu falei que eles foram os primeiros povos da América a inventar um calendário? Então, é só para refrescar a memória. Para esses povos, decifrar o movimento das estrelas ajudou a perceber o tempo com mais precisão por meio das horas e dos dias. Então, aqui a gente tem um templo maia localizado em Palenque, no México, e acreditava-se que a partir desse templo eram realizadas observações de corpos celestes, então eles subiam lá para observar o céu. Para esses povos, o universo era considerado sagrado. Na época, os registros mais precisos sobre a movimentação das estrelas e dos planetas eram feitos por meio da observação e da interpretação de elementos do universo. Assim, por meio dessa análise, os povos antigos da América passaram a conhecer os movimentos do Sol e da Lua, que também eram associados a diversas divindades. Os calendários maias tinham a função de organizar as atividades produtivas e religiosas. Um desses calendários era solar, chamado de Raab, que era formado por 18 meses, contendo 20 dias cada, o que totalizava um ano de 360 dias. Ao final do ano eram acrescentados mais 5 dias, formando o período chamado Waib e completando o total de 365 dias. Na contagem do tempo, por sua vez, os maias o faziam a partir do ano zero, que corresponde no calendário gregoriano à data de 11 de agosto de 3114 a.C. O tempo para os povos indígenas do Brasil. Os diversos povos indígenas do Brasil desenvolveram conhecimentos a respeito do céu e passaram a utilizá-los como orientação para a contagem do tempo. Estamos falando da astronomia indígena, que a gente viu um pouquinho na aula de ciências, vocês lembram? Ela se desenvolveu por meio da observação do movimento do Sol, da Lua e das constelações, que correspondem a um conjunto de estrelas que formam figuras imaginadas pelos seres humanos. E a gente sabe que são aparentemente que as estrelas estão perto, né? Muitas vezes elas estão a anos-luz de distância. Na astronomia indígena, a observação do Sol, da Lua e das constelações é associada aos fenômenos da natureza que ocorrem ao longo do ano, como os períodos de chuva, de seca, de calor ou de frio. Conheça a seguir algumas constelações indígenas relacionadas aos tupi-guaranis, que são usadas como marco para as 4 estações do ano. Então, temos a constelação da Anta do Norte. Olha aí o desenho da anta deles. De acordo com a mitologia indígena, a constelação da Anta do Norte representa uma anta que caminha pela Via Láctea. Ela aparece a partir da segunda quinzena de setembro e indica a estação da primavera. Para os indígenas que vivem no norte do país, ela marca a mudança do tempo de seca para o tempo de chuva. Já para os indígenas do sul, sinaliza a passagem do frio para o calor. A constelação do Homem Velho. Então, para os indígenas, a constelação do Homem Velho representa um homem segurando um bastão. Ela aparece no céu a partir da segunda quinzena de dezembro. Para os indígenas do sul, ela equivale ao início do verão
e para os indígenas do norte, essa constelação marca o início do período de chuvas constantes. Constelação do Cervo ou Veado. A constelação do Cervo ou Veado é mais visível para os indígenas que se encontram no sul do Brasil, onde aparece no céu a partir da segunda quinzena de março e representa o outono. Para esse grupo que vive no sul, essa constelação indica a transição do calor para o frio. Já para os indígenas do norte, indica a transição do tempo de chuvas para o tempo de seca. E a constelação da Ema, que nós já tínhamos visto no livro didático de ciências, né? Então, a constelação da Ema aparece no céu a partir da segunda quinzena de junho e equivale à estação do inverno. Os indígenas do sul interpretam-na com o início do inverno e os do norte com o período de seca. Segundo o conto indígena, a Ema tenta devorar as estrelas que estão próximas ao seu bico. Já as manchas claras e escuras da Via Láctea, que aparecem no seu interior, seriam a plumagem do animal. Como você pode ver, os povos indígenas são observadores da natureza e conhecem muito sobre o lugar onde habitam. Também desenvolvem muitos dos seus conhecimentos ao relacionar as estações do ano e as fases da lua com alterações na temperatura e no crescimento das plantas, e ao observar a interferência desses fenômenos no comportamento dos animais, etc. Conheça mais sobre a astronomia indígena a partir dos olhos dos povos Guarani-Miambá. Os povos Guarani-Miambá. Que vivem no Rio de Janeiro. Através de uma leitura divertida, você vai aprender os nomes dados por essa cultura, algumas constelações que conhecemos, além de histórias contadas sobre os conjuntos de estrelas vistos no céu. O site para o acesso a essa leitura está disponível no portal Edros, mas eu colocarei ao final da nossa atividade, ao final do nosso vídeo, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês como que vocês vão ter acesso a isso. O link vai abrir a revista Ciência Hoje, tá? Para crianças. E já logo no começo tem o sumário e tem uma viagem ao céu dos índios Guarani. Você já deve ter ouvido falar do Cruzeiro do Sul ou das Três Marias, constelações que podemos observar no céu do Brasil. Mas conhece também Tuiaí e Curuxu? Pois são outros conjuntos de estrela que podemos encontrar, segundo a tradição indígena. Para os índios Guarani-Miambá, que vivem no Rio de Janeiro, as constelações têm nomes e histórias diferentes daquelas que conhecemos pela astronomia tradicional. É uma outra forma de olhar para o céu. Então, a gente tem aqui as imagens das figuras, as imagens das constelações, aqui o homem velho, tá? E tem uma história super bacana de um mito indígena que conta até a história de quem é o Curupira, como é que ele nasceu, de quem, tá? Então, eu vou mandar o link e vocês podem ler, ó, é a Lenda dos Sete Monstros, ok? Bem legal, dá para descobrir muita coisa sobre a cultura indígena. São somente essas 3 páginas, tem bastante figura, quem quiser ler, exercitar a leitura, eu vou mandar o link junto com a aula, ok? Continuando, você sabia? A astronomia dos povos indígenas é muito estudada por pesquisadores que buscam compreender como esse conhecimento foi construído e transmitido entre diferentes gerações. O conhecimento a respeito do céu, que envolve características culturais desses povos e pode ser diferente para cada grupo, recebe o nome de etnoastronomia. Um dos maiores estudiosos dessa área é o físico brasileiro Germano Afonso, que é descendente do povo Guarani e aprendeu com seus pais a observar as estrelas como os indígenas. Então, essa aí é a fotinha do Germano Afonso, tá? Assista ao vídeo O Céu dos Índios, de Hélio Ziskin, que conta a importância da observação do céu feita pelos indígenas.
Essa prática começou há milhares de anos e foi passada de geração a geração por meio de mitos e lendas. O link está também no acesso do portal, mas eu também vou mandar como link complementar a essa aula, tá? Com os conhecimentos adquiridos por meio da observação do céu, os indígenas passaram a desenvolver seus calendários. Esses calendários buscavam atender tanto às atividades religiosas do povo, quanto às atividades ligadas à sobrevivência, como a marcação do tempo para a agricultura, o período de reprodução de animais, as cheias de rios e mares, o desenvolvimento das plantas, as épocas de colheita de frutas e etc. Agora, vocês vão assistir ao vídeo complementar que foi enviado, que vai ser enviado, né? Que agora já foi, já tá aí. E vão responder as questões da página 25, 30, 31, 32 e 33. Qualquer dúvida pode me procurar. Eu também vou mandar o link da revista Ciência Hoje para Crianças para vocês fazerem a leitura, ok? Beijinhos, até amanhã.